cujo ele já confirmou neste lugar. E o tema que ele me deu para a nossa meditação hoje é o legado. Maravilha! Não tem como fugir de um legado, mas temos como o transformar através das nossas atitudes. E quando eu falo de legado, nós temos que, para entender esse texto e o contexto, nós temos que fazer uma retrospectiva bíblica, voltar lá no tempo monarca, onde o povo era cuidado somente pelo Deus, aonde tinha um governo teocrático, e o povo cismou de olhar para a grama do vizinho e pediu um rei que comandasse aquele povo. E assim Deus concedeu e levantou Saul, e a Bíblia vai dizer que Saul reinou por 40 anos. Começou bem, mas teve um final de carreira cruel, dando mau testemunho. E quando o Saul dá um mau testemunho, quem assume o seu lugar nesse legado, a Bíblia vai dizer que é Davi. E Davi tem a responsabilidade de assumir esse legado que Saul deixou para ele. E simplesmente quando Davi assume esse cargo, a cidade, o povo de Israel estava passando por um momento de dificuldade. E o que eu aprendo com isso? Davi não tinha nada com aquilo, mas ele assumiu uma posição e ele tinha que mudar aquela situação. Mas a Bíblia vai dizer que no começo do reinado dele, devido à imprudência de Saul, ele não consultou a Deus, matando, se não me falha a memória, os moabitas, que Josué lá atrás também não consultou a Deus. E sobre isso Deus permitiu que a cidade fosse castigada com fome e com sede. E a Bíblia vai dizer que também Davi reinou por 40 anos. E quando Davi ele reina por 40 anos, no seu final de carreira, ele dá a instrução para Salomão, e Salomão então dá continuidade nesse legado. E quando Salomão começa a dar continuidade nesse legado, a Bíblia vai dizer que Salomão fez o que era reto aos olhos do Senhor no começo da sua jornada, mas no final de sua carreira também deu um péssimo testemunho, lançando-se então maldição sobre aquele lugar. E depois de Salomão, simplesmente vem Roboão, e vai indo até chegar em Abias e chegar no esse jovem rei, e simplesmente se passaram legados e legado. Mas uma coisa eu quero falar para você hoje, com base na palavra de Deus: não importa a família que você nasceu, não importa o legado que lançaram sobre a tua vida, mas o legado ele pode ser escrito se você a partir de hoje tiver uma linha de raciocínio diferente, uma conduta diferente, para que Deus possa escrever uma nova história na tua vida. Porque uma coisa é certa: ninguém vai viver eternamente nessa terra, e sempre tem alguém a nos observar, e esse alguém primeiro começa dentro de casa, depois o vizinho, e aí por diante. E a pergunta que Deus faz para mim e para você: se a sua ceia for chamada hoje, eu e você vamos deixar um legado que glorificou o nome de Deus nessa terra. Nós temos uma responsabilidade imensa, igreja, porque nós vamos deixar um legado. E quando eu falo de legado fala de herdar aquilo que nos deixaram, e fala que vamos deixar um legado para a futura geração. E eu e você temos uma responsabilidade imensa de fazer de tudo para não perder a essência da palavra e da presença de Deus. Porque o dia que a ceia for chamado, se eu e você não estivermos alicerçados na casa de Deus, a geração futura vai perecer se não tiver um respaldo dentro da palavra de Deus. Pura verdade, Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra, Jesus. Grande Deus. Então vem Reasa, depois de toda essa história que aconteceu no tempo de outrora. Ele vem no começo do reinado dele, pastor. Ele vê aquele período que Israel estava sendo dividido entre o reino do norte e o reino do sul. De um lado o povo de Israel, do outro a tribo de Judá. E simplesmente quando ele olha aquela situação, ele olha o péssimo legado que seu pai Abias deixou para ele, ele se levanta. Meu Deus! E começa a destruir toda aquela porcaria que seu pai deixou. Levantou o altar, errou, ele vai quebrando e vai varrendo sobre aquela pequena cidade, aquela tribo de Judá. Era uma pequena
está em ordem, quebrando isso daqui não agrada a Deus, isso daqui não pertence ao Deus, isso daqui não foi Ele que fez, isso daqui não foi Ele que constituiu. Então começa a quebrar tudo, igreja. Ele começa a colocar a casa em ordem. Por quê, igreja? Porque ele sabia que sobre ele mesmo jovem, ele tinha uma responsabilidade de ter um posicionamento e olhar para aquele povo dividido, aquele povo crente que um dia, é povo crente, igreja, que um dia adorou a Deus. Meu Deus! E começou a olhar para a grama do vizinho e se apostatou na fé, e Deus permitiu que aquela cidade fosse dividida entre reino do norte e reino do sul. Meu Senhor da glória. Dividiu tudo, virou bagunça. Senhor Jesus. Ele olha aquilo então, pastor, ele começa então, agora é tempo de eu colocar a casa em ordem, ele começa a colocar a casa em ordem, mas só que a verdade é essa, no começo do reinado ele começou a colocar a casa em ordem, mas quando eu e você começamos a colocar a casa em ordem, começamos a quebrar aquilo que não pertence a Deus, você está entendendo, né? Você quer que eu fale em alto e bom som, aquilo que Deus falou que não é para ser adorado, não é para ser adorado. A palavra tem que ser pregada, igreja. E quando você chegar lá em 1478, calma aí. É para pregar a verdade? Vamos pregar a verdade. Não é porque é a verdade. Não pode pregar a verdade. Vai entristecer o irmão que não professa a fé. Eu estou pregando é Bíblia. Eu estou pregando é palavra. Aceite se quiser ou não. Palavra poderosa, Jesus. Então o Reazi começa a quebrar tudo. E quando ele começa a quebrar a imagem que não pertence a Deus. Quebra essa imagem. Ah, essa daqui foi Salomão. Foi Salomão. Aquele broxo que se encantou pelo feitiço de uma pombagira lá atrás. E então edificou altares a Moloque. Quebra também essa porcaria. E ele quebrou o péssimo legado que o seu bisavô deixou. Acho que é isso, né? Bisavô, né? Dentro da genealogia. Tá na família. Incluso menos do Saul, que não fazia parte do povo pediu. É verdade. Mas de Davi pra cá, é só família. É verdade. Não é? Pura verdade. É só família. Davi, Salomão, Roboão, Tantuão, é só família. É só família. Eu estou falando de legado, de maldição, que a pessoa vai deixando um pro outro. E eu e você temos a responsabilidade, no nome de Jesus, de quebrar essa maldição. Ah, minha vida não vai pra frente porque meu pai lá atrás fez isso. Ele fez, o problema é dele. Tá chato pra ele. O que espera pra você é a sua atitude hoje. A sua atitude hoje vai escrever a história de amanhã. As pessoas vão olhar, não. Meu pai teve coragem de pregar a verdade. Eu vou seguir o mesmo princípio dele. Ele morreu pedrado, foi perseguido, mas eu vou pregar igual ele. Papai. Vou pedir até um som dobrado e ser mais forte que ele. Porque o que tem de frouxo por aí, que não prega a verdade. Deixa nervoso. Imagina Deus. Não é verdade? Imagina Deus. Como que você acha que o Reaza, quando viu aquela cidade fracassada, que vivia a vida de apostasia, você acha que ele se alegrou? É bem feito, a culpa é seu? Não! Ele se entristeceu, ele ficou irado. Quando é que ele chega pro povo e fala assim, ó, eu vou fazer um sermão para você. Eu quero conjecturar aqui, olha, reúne todo aqui o restante de Judá. Eu vou fazer o primeiro sermão aqui. Coloca a casa em ordem e volta a Deus. Esse foi o primeiro sermão que ele fez para aquele povo. Aí depois que ele quebrou tudo, o Deus Moloque, o Deus Astarote, que está lá no livro de Reis, que fala de Salomão, simplesmente agora ele fala assim, olha, quebramos tudo, quebramos. Então vamos cercar o nosso pequeno cidade. E quando fala de cercar, aí o cão se levanta. Porque enquanto você está quebrando, ele está nervoso, mas ele só está observando. A hora que você começa a colocar o cercado em volta, é aí que ele trama. Eu mostro para você na Bíblia que um de lá dos Cafundéus de Juda, lá das portas do inferno, chamado Tera, o etíope, lá da outra banda dos infernos, começou a fazer reunião secreta. Olha, vamos invadir aquela pequena cidade.
necessidade. É Bíblia, igreja, está aqui, ó. Quem lê sabe que está aqui no capítulo número 14, igreja. 1 milhão de homens mais 300 mil carros. Contra somente 300 de Judá e mais 280 de Benjamim. Praticamente 2 por 1. E ele chega em terra, que significa o filho do sol. E Asa quebrou a idolatria no meio do povo de Judá que pertencia à adoração ao sol. Está aqui. Está quente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não pode jogar o paletó, né? Vou até colocar pedra no paletó, porque eu nunca vi essa função. Tacar paletó e colocar ele. Nossa, é feio. Aí vem, quando ele olha lá os etíopes chegando, aquela manada do povo dos infernos, a perna dele tremeu sim, porque ele olhou para aquela minoria, mas só que uma coisa ele fez: vamos clamar a Deus, porque nós colocamos a casa em ordem. Fala do princípio. Primeiro colocamos a casa em ordem, primeiro cercamos, e agora vamos se posicionar e vamos clamar a Deus. É aquele mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi passado de geração. É o mesmo Deus, vamos clamar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. E eles clamaram. Deus dorme. Aleluia. Aí chega no capítulo de número 15, Deus manda um profeta falar com ele. Olha, Deus te deu a vitória porque vocês clamaram a Ele. É mesmo, Deus deu a vitória. Porém, se permanecer com Ele, capítulo de número 15, Ele vai permanecer com vocês. Se clamar, Ele vai responder. Se andar, Ele vai andar. Por que será que Deus mandou um profeta? Se fosse o comunista, ia falar outra coisa. Aí veio e alertou ele. Deu uma vitória contra 1 milhão. 10 anos de paz. Cercou tudo. Mas só que no final de carreira deu um péssimo testemunho. E qual é esse péssimo testemunho? Quando uma pequena minoria, deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Quando vem aquelas tropas, aquele momento difícil na minha e na tua vida, a gente clama a Deus: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Essa guerra não é minha, essa guerra é sua. O Senhor quer poder de derrotar esses 1 milhão. A gente lembra de Deus. Mas quando vem aquela pequena lutinha, ao invés de eu e você temos o mesmo princípio de clamar a Deus de novo, não. Vai e faz aliança com o Sírio. Deixa eu abrir um parente. Naquele momento que é para mim e para você clamar, a gente bota a nossa confiança no homem. A gente vai correr lá: me ajuda, eu estou passando nessa prova, eu estou precisando disso. Ou seja, a gente quebra a aliança com Deus para fazer a aliança com o homem. Foi isso que o rei Asa fez no seu final de carreira, porque ele deveria clamar a Deus. E ele quebrou esse elo que ele tinha com Deus. É aí que mora o perigo, né, pastor? Quando eu e você quebramos a aliança de Deus. Aí, se não tivermos a humildade de reconhecer que fizemos errado, é choro, caixão e vela preta. Mas é verdade. Todos que quebraram a aliança com Deus, que não se arrependeram, foram para a cova. Eu posso pegar aqui? Pode. Eu falo para minha esposa: lá fora, mano, lá fora. Lá no outro não pode. Aqui pode. Eu posso pegar a verdade. Ali o Diácono William está gravando ali. Você acha que tem gente feliz do lado daquela telinha? Não, não tem. Tem um monte de picareta ali. Trouxe covarde, igual o povo de Judá, que um dia pregaram a verdade e agora tem medo de pregar a verdade. Pura verdade. Tá cheio assim, igreja. Deixa eu falar sobre Jeroboão, vou voltar um pouquinho lá atrás. Tinha um tratado que tinha no meio desse povo, se não me falha a memória.
Se levantou, não tinha um tratado, se levantou Jeroboão contra Roboão. Olha, lembra daquele tratado? Lembro. Então lembra, não pode, mas nós vamos tacar do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer que eles foram cercados de forma traiçoeira, e eles clamaram a Deus e Deus deu um livramento. E depois a história vai dizer que também esqueceu: o povo para dar trabalho é o povo crente, porque dá glória quando Deus dá uma vitória, mas lá fora, quando permite o carro, só reclama, só murmura, só fala desgraça e esquece do princípio do que Deus fez no céu e na terra. Maravilha! Nós não podemos vacilar como esses caras vacilaram. Temos que ser crente até o último dia. Não importa o que aconteça, eu e você não podemos perder a identidade nessa hora. Tem que ter alguém te observando e te observando. E não se escandaliza. De 10, 9 é para olhar o meu e o seu defeito. Ou é heresia isso que eu estou pregando? A verdade tem que ser pregada. Obrigado, Deus. Está cheio de crentes assim hoje, que não quer ter compromisso com a verdade. Mas se esquece que ele vai deixar um legado um dia. A pastora Neide falou, quando ela era criança, ela ia para a igreja. A minha bisavó me levava para a igreja. Eu carrego até hoje comigo, sabe o que? A minha irmã daqui, ela é testemunha. O legado que a minha bisavó deixou para mim, para ela e para minhas irmãs, porque a gente era criança, a gente via ela orando, jejuando e lendo Bíblia com 80 anos, com 84 anos. Ou seja, Deus a levou e ela deixou um legado que temos que ter compromisso com a palavra de Deus. E se eu e você não tiver um compromisso com a palavra de Deus, a geração que vier vai falar assim: meu pai foi frouxo. Meu pai começou a pregar bonito. Meu pai começou a pregar a verdade. Meu pai começou isso. Meu pai começou assim. O meu pai falava isso. Deus usava o meu pai. Mas o meu pai morrendo, desviado da presença de Deus. Está assim hoje, igreja. Irmão, volta para a presença de Deus. Não vou voltar, porque o meu pai é só o sangue do Cordeiro. O meu pai é só Jesus na causa. A minha mãe é só Jesus na causa. Falando a verdade, falando a verdade. Mas agora não passa de um frouxo covarde. Está assim hoje, igreja. Coisa linda. Está assim hoje. Quero carro. Então Asa, o que ele fez? Posicionou, quebrou e depois foi fracassado. Aleluia. É tempo de nós escrever o nosso conceito, né? Como está a nossa intimidade com Deus? Como está a minha e a sua identidade com Deus na última hora? Será que se Deus parasse aqui e escrevesse no telão a nossa semana, como foi, abaixar o histórico no telão, segunda foi bem, terça foi bem, quarta foi bem, quinta foi bem, sexta foi mais ou menos, sabe, só o sangue, domingo é religioso. É verdade. Na igreja é gostoso ser crente. Na igreja é gostoso ser crente. Mas se lá fora, A filha é meu grande Deus. aquele é crente? Não, foi um dia. 007. 007, tem pior que o 007, já pega a maletinha do carro e mata. Não é verdade? É assim. Só o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Com quem eu e você estamos fazendo aliança? E aí, meu Deus? A nossa aliança está com quem? Nessa última hora. Está com os etíopes? Está com a Síria? Ou está com o Deus de Israel? As pessoas hoje, pastores e pastoras, estão esquecendo. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele se entristece quando o teu povo esquece Ele. E o povo de Israel esqueceram, foi dividido, aconteceu aquela desgraça no meio do povo. E então levanta o rei Asa, faz bem, termina mal. Mas antes de terminar mal, o seu fim de carreira,
Deus manda sempre um profeta. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você podemos fazer tudo hoje no altar, mas ainda existe profeta na casa de Deus. Ó, Reasa, temos vitória! Fizemos aliança com a Síria, temos vitória! Todos se alegravam por aquela vitória. Aí Deus manda quem? O profeta Hanani. Olha, assim se diz o Senhor: por que você esqueceu do que Deus fez para você lá atrás, Reasa? Porventura ele não foi com você contra 1 milhão de homens fortemente armados? Reasa, porventura ele não foi com você lá quando você foi abandonado e estava no meio de povo difícil? Por que você fez aliança com a Síria? Agora se diz o Senhor para você: ele vai lançar uma enfermidade sobre os seus pés. O que sustenta a carcaça do homem? Pé fala de caminho. E eu e você, um dia que não mais caminhamos com Cristo, espiritualmente e até fisicamente, vai vir enfermidade sobre a minha e sobre a tua vida. Porque o mesmo Deus do tempo de outrora é o mesmo de hoje. Não é maldição, igreja, porque Deus se entristece quando eu e você quebramos a aliança com Ele. Se nós estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus permitia que o inimigo se gloriasse em cima do teu povo eleito, porque o teu povo eleito esqueceu dele. E não tem como Deus dar vitória para quem esquece dele. Não tem como. É só ler Bíblia. Foram homens valentes, mas no final foram frouxos. Então vai lá, inferno, derrota o meu povo. É Bíblia, igreja, é isso que acontece quando eu e você esquecemos da presença da palavra de Deus. O diabo vai fazer a festa na minha e na tua vida. Não podemos vacilar e não podemos brincar de ser crente, não, igreja. Ninguém vai viver eternamente, não. A Bíblia diz que eu e você estamos aqui de passagem e a nossa morada é lá no céu, mas só vai morar para lá quem for fiel até o fim, igreja. Aconteça o que acontecer, mantenha a tua fidelidade com Deus e vamos parar, igreja, de correr atrás de revelação. Quem corre atrás de revelação é quem tira a bota, é Kodak, sei lá, as pessoas falam aí. Só vai revelar mesmo. Aqui nas Nações Unidas, revela a palavra. É Bíblia que revela, é Bíblia que fala, é Deus que fala através da palavra. E Deus fala: se estiver comigo, eu estou com você. Se andar comigo, eu ando com você. Grande Deus! Esquecer, eu não vou te esquecer. Aleluia! Oh, Jesus! Então Deus manda o profeta Hanani falar com o rei frouxo, já no seu final de carreira. E ao invés do camarada se arrepender, dá um sapato aí, vou tacar na cara desse pregador aí. Meu Deus! Estou conjecturando, mas foi até pior até do que aconteceu. Foi até pior. Ao invés do Reasa se arrepender, porque Deus não repreendeu para ele se arrepender. Não era para envergonhar o rei, era para ele se arrepender e voltar para a posição. É por isso que a palavra, quando ela é dura, ela nos confronta. É porque o nosso pezinho está saindo do caminho de Deus. O nosso pezinho está pegando a rota mais fácil. É isso que fala. Tá pegando um caminho da facilidade. E Deus, ele sabe: opa, saiu 1 milímetro da minha posição. Manda lá o profeta para repreender ele, para ele voltar a me adorar como antes. A ele voltar a bendizer o meu nome como antes. A ele voltar ao primeiro amor. Porque o Reasa, no seu comecinho de reinado, estava no primeiro amor. Olha, vamos quebrar, vamos fazer isso, vamos cercar, vamos clamar, vamos fazer isso. Mas se nós não mantemos a nossa intimidade com Deus dentro da palavra de Deus, com oração e com compromisso, o primeiro
amor acaba. É por isso que tá essa desgraça no meio dos crentes. Porque o primeiro amor já acabou. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Levítico fala que o fogo que um dia ardeu sobre o altar ainda tem uma pequena brasa. Mas Deus não vai acender se não tiver arrependimento genuíno. Se for para brincar de ser crente, brinca, mas esquece que no reino de Deus você não vai morar. Meu Deus. Vai morar no reino das trevas, o inferno quando foi inaugurado, mas no céu não entra. Que palavra é essa, profeta? O vidente Anani, que naquela época era conhecido como vidente. Que palavra é essa, profeta? Olha, amarra ele, lança ele no calabouço, lança ele na prisão, porque ele me confrontou, e a maldição, a praga chegou sobre a vida dele, e a Bíblia vai dizer que permaneceu por mais 2 anos. Por mais 2 anos Deus estava assim. Vai se arrepender hoje? Não! Chama lá o vidente, o macumbeiro para me curar. Aí o vidente não curava, o macumbeiro não curava. Chama outro, porque esse não presta aí, Deus. Vai se arrepender hoje? Não, chama outro. E ele ia atrás da medicina, atrás dos macumbeiros da época. Porque era atrás daquele que tinha poder, entre aspas, que consultava demônio. Não era a medicina correta, era aqueles que consultavam demônio. Mas não se arrependeu. Esqueceu literalmente de Deus. Esqueceu literalmente de Deus, mas nunca se arrependia. Ei, igreja, você pode até ter força para pecar, mas para se arrepender tem que ser cabra, tem que ser crente de verdade. É verdade. Tem que ser cristão de verdade. Mesmo pecado tem que ser igual Davi. Senhor, não retire de mim. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Mas não existe no nosso meio uma religiosidade, uma máscara de crente dos infernos que está na igreja todo bonitinho, mas só que Deus sabe que teu coração está só a causa do Cordeiro, está só o sangue de Jesus. Deus sabe que essa imagem não é sua, que isso é máscara de religiosidade. Tivemos a maturidade de reconhecer, porque quem reconhece muda a história. Por essa palavra. Quem reconhece Deus se levanta. É verdade. Meu Deus. Palavra. Então, bate-se com as 10 o rei Asa. Aí começa outra passagem do rei do Safá. E meu tempo já passou. Conclusão da mensagem. Resgatando a aliança. Aleluia, glória a Deus. Como está a sua aliança? É verdade. Ah, tá bem. Se tiver mentindo, o problema é seu. Verdade. Verdade. Tá, existe tanta religiosidade no nosso meio. Você sabe que o camarada está só sem cordeiro. Tá bem. Tá bem mesmo. Logo teremos na igreja. Esse é nós teremos. Aqueles pregadores nos teremos. Oh, bendito e poderoso Deus. Esses crentes religiosos nessa última hora. É verdade. Vou dar fogo dele. É. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de te alongar.